No ano de 2013, acontecia uma das maiores tragédias do país, que marcava a década passada e deixava uma cidade pequena do Rio Grande do Sul totalmente destruída. Na noite de 27 de janeiro, sonhos tinham sido mortos de uma forma repentina. Cerca de 242 pessoas morreriam dentro de uma boate, onde estavam apenas indo se divertir. A história da Boate Kiss. A boate teria sido inaugurada no dia 31 de julho de 2009 e se tornou uma das maiores boates de Santa Maria. Sempre estava acima da capacidade de pessoas, se tornando um sucesso de empreendimento local inicialmente. Era uma das mais frequentadas pelos jovens daquela cidade. Todos queriam ter uma noite dentro da Boate Kiss. Ano após ano, o local se tornava praticamente um ponto turístico. O principal sócio da boate era Elisandro Calegro Spor. Eu provavelmente errei esse nome, mas vai estar escrito aí para vocês na tela. Mais conhecido como O Kiko. Ele era um famosinho da cidade, que sempre estava nas páginas de fofoca do local. Ele era piloto de motocross, vocalista de uma banda de música, modelo e ator. Porém, ele não era o principal sócio do local. A boate tinha 4 sócios, que seria ele, sua mãe, sua irmã e mais um chamado Mauro, que seria o principal dono da boate. Mauro teria comprado uma parte enorme da boate porque via um potencial muito forte nela, para livrá-la da falência, já que mesmo sendo um grande sucesso, acabava por não ter muito lucro. Boates lucram mais com a venda de bebidas e comidas do que com os ingressos. E como o público que frequentava o local era na sua maioria jovens, o poder de compra deles eram baixos. E mesmo tendo altos fluxos de clientes, o consumo do local era muito baixo para o tamanho da boate. Porém, Mauro, vendo que podia contornar isso, acabou por comprar boa parte da boate e fazê-la dar lucro, mesmo que fosse evitando seguir as regras que existem para locais de festas e eventos, tendo até relatos de seguranças que trabalhavam no local, informando que depois de um ano de trabalho, não recebia o treinamento para fazer o combate a incêndio e que o local não tinha saídas de segurança, que tudo era feito apenas para ir atrás do lucro, com um layout totalmente desfavorecido de rotas de fuga. Já era uma tragédia anunciada. O local tinha muitos jovens com a capacidade de até 700 pessoas, estando em sua superlotação com cerca de 1.200 pessoas, sem revistas frequentes de bombeiros, sem rota de fuga e cheio de espumas tóxicas espalhadas por todo o teto. Acabou apenas por faltar o fogo, que infelizmente naquela noite, no dia 27, a banda que estava tocando levou. O caso da Boate Kiss foi uma grande sequência de erros e omissões dos poderes públicos desde antes de sua inauguração. Saiu uma lista imensa com erros gravíssimos que a boate fazia e que o poder público deixava passar, sendo alguns deles: o primeiro, um documento precário omitido pelos bombeiros, foi usado como plano de prevenção e combate a incêndio em 26 de junho de 2009. O segundo, apesar das fragilidades desses documentos, o primeiro alvará de incêndio foi concedido pelo Corpo de Bombeiros em agosto de 2009, com vigência de 1 ano. O terceiro, de agosto de 2010 a agosto de 2011, aqui se ficou sem o alvará dos bombeiros, que só foi renovado em 9 de agosto de 2011. O quarto, a fiscalização da prefeitura fez uma vistoria em 9 de abril de 2012 e descobriu que o alvará de incêndio estava prestes a vencer. Nenhuma providência foi tomada. E o quinto, na data do incêndio, o alvará estava novamente vencido. E não foi só 5 fatores, existiram diversos fatores, porém eu trouxe nesse vídeo apenas 5, porque seriam os 5 principais. Antes de continuar, eu gostaria de saber se vocês podem me dar o like aqui nesse vídeo. Esse trabalho é feito de forma séria, com pesquisas e insights de informações com credibilidade e com diversas revisões. Vocês não imaginam como um like no vídeo pode mudar a minha vida. Então clica aí, por favor, e faça essa diferença na minha vida. E se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal, que teremos os melhores vídeos na palma da sua mão. A terrível noite. Ok, não sei se vocês se lembram como essa notícia chegou em vocês, mas comigo foi bastante assustador. Na verdade, eu nem sabia que era algo tão grave. Na época eu tinha apenas 12 anos e me lembro muito bem de acordar de manhã cedo com meu pai para assistir algum programa na Globo, quando a gente liga a TV e vê aquela tragédia. Nas primeiras horas do dia, onde inicialmente não se sabia a quantidade de mortos, que parecia algo que não era grave, mas com o decorrer da manhã apareciam as novas informações e tudo ficava mais aterrorizante. Me lembro muito bem de ver pessoas que conseguiam sair do local voltando para salvar outras que tinham ficado, e muitas que fizeram isso acabavam morrendo inalando a fumaça. Foi uma manhã bem marcante para mim, e eu me colocava no lugar daquelas pessoas, tentando saber se eu seria um que iria fugir com medo ou voltar e resgatar
os que precisavam de ajuda. O nome da festa naquela noite se chamava Aglomerados e trouxe bastantes estudantes da Universidade Federal de Santa Maria. Segundo a imprensa, como Kiko era um cantor, ele pretendia usar a boate como alavanca de seu estrelato comercial. Para isso, ele se empenhou em formar um público de jovens universitários, estimulando-os a promoverem festas para angariarem fundos de formatura. Kiko contratava uma banda e divulgava o evento, oferecendo uma comissão para os estudantes, se estes vendessem grandes números de ingressos. Assim, a casa promovia de 3 a 4 festas por semana, a custo de 15 a 25 reais por pagante. Essa foi a razão de estar lotada com estudantes da universidade no dia do acidente. A festa se iniciou às 23 horas da noite e foi elaborada por 6 cursos da Universidade Federal de Santa Maria, que eram na sua maioria dos cursos de Pedagogia, Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia. Por volta das 2h30, estava tocando a banda Gurizada Fandangueira, a segunda banda que iria tocar na noite. E nesse horário, o cantor da banda utilizou um sinalizador dentro da festa. O artefato usado pela banda é conhecido como Sputnik. Segundo a Associação Brasileira de Pirotecnia, ABP, esse objeto deve ser usado apenas em ambiente externo e solta faíscas que chegam a 4 metros de altura, mais do que a altura do teto da boate. O objeto deve ser colocado no chão para ser aceso e libera grande quantidade de fumaça, e as pessoas devem ficar a pelo menos 10 metros de distância do artefato. É proibido usá-lo em locais fechados e próximos a materiais inflamáveis. O Sputnik soltou a faísca para o teto, que imediatamente acendeu pequenas chamas na espuma, que já foram suficientes para deixar o ambiente cheio de fumaça tóxica, e isso tudo em apenas 3 minutos. Isso já causou o desespero de todos que estavam na festa e acabaram por fugir do local de forma tumultuada. E sem saber como sair, logo inicialmente, os seguranças prenderam o pessoal, sem saber o que estava acontecendo dentro do local, já que eles tinham ordem de não deixar sair sem pagar o consumo do local. E isso atrasou bastante a fuga, e como o local não era bem localizado, fez com que muitos achassem que o banheiro era o ponto de saída, fazendo com que 90% dos corpos fossem encontrados lá dentro. A noite tinha se tornado um verdadeiro inferno. Uma vítima acabou postando uma mensagem no Facebook dizendo o que estava acontecendo no local, e aquela acabou por ser sua última postagem. Os integrantes da banda e um segurança chamado Zezinho tentaram apagar as chamas com águas e extintores, mas não obtiveram sucesso. Em cerca de 3 minutos, uma fumaça espessa se espalhou por toda a boate, o que nos mostra que até os extintores corretos para certos tipos de chamas eles não compraram, e não tinham as pessoas com treinamento específico para saber qual extintor correto utilizar. Não sei se vocês sabem, mas em certas combustões a água não é a melhor forma para se apagar as chamas, como as de espumas, por exemplo, que se deve utilizar um extintor de pó químico. A fumaça da morte. A respiração celular é um processo em que moléculas orgânicas são oxidadas e ocorre a produção de ATP, adenosina trisfosfato. O ATP é fundamental para fornecer energia livre para as células realizarem suas atividades, que é usada pelos seres vivos para suprir suas necessidades energéticas, principalmente a respiração. A espuma do colchão feita de poliuretano que revestia o teto, quando teve sua queima, liberou gases letais como cianídrico e monóxido de carbono. Para vocês terem noção, estes gases também foram utilizados pelos na Segunda Guerra Mundial nas câmaras de gases. O monóxido de carbono se liga diretamente à hemoglobina, enquanto o cianeto, que provém do gás cianídrico, bloqueia toda a cadeia respiratória ao ligar-se a uma enzima denominada citocromo oxidase, presente nas mitocôndrias, assim causando a falência imediata das células e matando por asfixia rapidamente quem inala essa fumaça. O incêndio teve ao todo 242 vítimas fatais. Dessas, 235 morreram no dia do incêndio, a maioria asfixiada pela fumaça, que tomou conta do ambiente interno, e 7 nos meses seguintes, após o atendimento hospitalar. Diversas vítimas fatais, dentre elas 8 militares, participaram do resgate de vítimas inconscientes da boate. Bombeiros relataram que, enquanto retiravam os corpos, ouviram os celulares das vítimas tocarem ininterruptamente, significando que seus parentes e amigos tentavam se comunicar. Depois de toda essa tragédia, o país inteiro entrou em uma vistoria de boate, onde milhares de locais foram fechados por falta de segurança. E na manhã desta terça-feira, o Corpo de Bombeiros, junto com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, iniciou uma vistoria em 8 casas de show de Campo Grande. Todas as leis começaram a ser revisadas, e isso fez ocorrer uma busca enorme para que seguranças de estabelecimentos festivos fossem reforçadas. Passados 9 anos da tragédia, o caso foi julgado e teve suas sentenças decretadas em 2021. Foram 10 dias de julgamento e quase 9 anos de espera. O Tribunal do Júri do
do Foro Central de Porto Alegre condenou pela morte de 242 pessoas os 4 réus acusados no incêndio da Boate Kiss: Elisandro Calígaro Spor, Mauro Londeiro Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão. O Elisandro era o sócio da boate e foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão por homicídio simples com dolo eventual. Mauro Hoffmann, que também era sócio da boate, foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão por homicídio simples com dolo eventual, assim como Marcelo de Jesus, que era o vocalista da banda, e Luciano Bonilha, que era auxiliar, que foram condenados a 18 anos de prisão por homicídio simples com dolo eventual. No entanto, Facine Neto recebeu a comunicação de que o Tribunal de Justiça concedeu um habeas corpus preventivo solicitado por Elisandro. Na decisão, o desembargador Manuel José Martinez pede que a decisão seja estendida aos demais condenados. Com isso, a execução da pena dos 4 foi suspensa por Facine e nenhum deles foi preso até o dia de hoje. O tema desse vídeo foi mais delicado que o normal, e confesso a vocês que fiquei bastante emocionado fazendo algumas pesquisas. Não existe nada que possa mudar o que aconteceu, apenas lutar para que sejam feitas muitas fiscalizações em locais de eventos, para que não ocorra mais uma tragédia como essa. Pessoal, o mercado de edição de vídeo está ficando cada vez mais grande e com poucos profissionais decentes para fazer o serviço de forma correta. Eu sou um que precisou procurar muito para encontrar um editor decente que trabalhasse bem. Se você está atrás de conhecimento e quer aprender a viver de edição, eu posso ajudar você. Entre em contato no link do WhatsApp que está abaixo e venha entender melhor do que eu estou falando.